ainda vou perguntar, cara. Depois pergunta mais. Galera, olha só. Eu ainda não pensei em data de prova, tá, galera? Mas logo, logo, eu já vou organizar com vocês as nossas primeiras avaliações. Se bem que antes da prova, geralmente eu faço um trabalho em dupla e com consulta. Essa é boa. Trabalho em dupla e com consulta. Aí eu vou dizer o que acontece. Na dupla, geralmente, tem o ninja e o mala. O ninja faz o trabalho, aprende, e o mala se encosta. E aí na prova, o mala creu. Sacou? É sempre assim, cara. E aí, o mala pode, tem cura, o mala pode segurar, eles podem aprender com o ninja durante o trabalho, entendeu? Aí os dois se dão bem na prova. E também tem outra coisa, pode fazer assim, ó. Me chamar. Aí eu vou lá contigo e te explico durante o trabalho como é que faz. Certo? Professor, tem gente que vai mal no trabalho? Tem. Oh, tem. Como é que ele faz, professor? Aí ele fica ali fazendo, não me chama, acertei, entrega e se arruma. Certo? Se ele tem a humildade de chamar, tirar uma dúvida, né? Certo? Aí vai todo mundo bem. Pra tu ver, né, cara? Já tô te dando dicas. Só se o cara quiser ir mal. Se ele se esforçar o ano todo, aí ele consegue. Senão não vai. Galera, velocidade. Quero falar contigo sobre essa ideia mágica. Tu acredita que a ideia de velocidade nem sempre existiu? Não tá na Bíblia não, cara. Foi um ser humano que criou essa ideia. Mas é uma coisa que faz tanto parte da tua vida hoje em dia, a ideia de velocidade, que parece que ela sempre existiu. Que as pessoas sempre se guiaram pela velocidade. Que a velocidade era uma coisa importante na vida das pessoas desde sempre. E não é. Imagina em 1600. Por que cargas d'água alguém ia querer saber a velocidade de alguma coisa em 1600? De repente um navio, né? Para ver quanto tempo ele ia demorar para chegar lá. E eles até mediam a velocidade dos navios. Sabe como é que eles faziam isso? Jogavam uma corda cheia de nós amarrados, né? E deixava a corda se afastar do navio. E contava quantos nós se afastavam durante um tempo. Por isso que hoje a medida de embarcação de velocidade é nós, né? Certo? É porque eles usavam os nós das cordas para comparar o quanto a corda tinha sido deixada para trás ao ser lançada do navio. Interessante. Mas um pouco antes disso, então, vamos dizer ainda na época das cavernas, né? Não faria o menor sentido se preocupar com a ideia de velocidade. Só que quando a sociedade foi ficando moderna, a ideia de velocidade, né, tu entregar mercadoria em algum lugar em certo prazo, era fundamental. E aí então alguns, né, filósofos começaram a desenvolver essa ideia. E o nome mais marcante nessa área é Galileu Galilei. Galileu Galilei, então, é considerado o pai da cinemática, né, que é a física que a gente começou estudando lá, né, referencial, posição, movimento, né? E ele também pai, então, da velocidade. E é inacreditável a maneira como ele criou essa ideia. O cara observava a natureza, Galileu era bem de vida, então ele não precisava trabalhar para sobreviver. Contas duplas? Isso, depois resolve. E aí assim, o cara não precisava trabalhar para sobreviver, ele era um cara que tinha tempo, então ele sentava às vezes no bosque lá à tarde e ficava olhando a natureza e tentando entender que merda é essa. Porra, o que é isso? Ele via os pássaros caminhando, ele via os animais se deslocando e pensava, né, o que é o movimento? Como é que eu posso entender o movimento? Como é que eu posso calcular, medir o movimento de um corpo, de um objeto? E por sorte dele, no final de tarde, sempre tinha um grupo de cabritinhas que saía da casinha delas, do pasto onde elas pastavam, e ia para a cocheira, né? Para quem não sabe, o animal, depois que tu pega ele algumas vezes no lugar lá, ele se acostuma e vem sozinho. Então é muito comum tu ver, né, grupos de animais migrando de um lugar para o outro sem o dono ir buscar, já está automatizado. E ele ficava encantado com aquilo. E ele ficava encantado com a precisão das cabritinhas, elas todas juntas. Aparentemente sempre no mesmo ritmo. E Galileu não tinha relógio, né, para medir o tempo que as cabritinhas levavam para sair caminhando de um lugar para o outro. Ele usava o coração dele como relógio. Olha que corno. Ele percebia que o coração dele batia mais ou menos no mesmo ritmo, se ele ficasse tranquilo e respirasse calmamente. Então ele usava o coração como relógio. 1, 2, 3, 4. E aí, olha o que ele percebeu. Naquele bosque onde ele ficava sentado viajando na maionese, as árvores eram praticamente igualmente espaçadas, tinham a mesma distância uma da outra. E aí ele começou a perceber que o grupo de cabritinhas demorava 1, 2, 3 batidas de coração para chegar de uma árvore em outra. E ele percebeu que esse ritmo era constante. Mais 3 batidas de coração, as cabritinhas estavam na próxima árvore. E aí ele fechou o olho. E ele contou 9 batidas de coração.
quando ele abre o olho, as cabritinhas estavam aonde ele imaginava que elas estivessem. Ele acabou de perceber que ele pode prever o futuro. Galileu acaba de perceber que, usando o coração como relógio, ele prevê aonde as cabritinhas estarão antes delas chegarem. Isso parece uma coisa idiota, cara, mas na verdade o primeiro ser humano que descobre isso, o primeiro cara que descobre isso e documenta isso num livro e mostra o raciocínio dele, porra, cara, é um vidente. É um cara que aprendeu a enxergar o futuro. E é justamente esse o objetivo principal da física, entender a natureza e prever o que vai acontecer antes do que aconteça. Olha que bonita que é a física. O objetivo da física é prever o futuro, né? Prever se vai dar alguma coisa e tentar resolver essa coisa caso seja necessário resolvê-la, né? Galerinha, olha só o que eu estou te dizendo. Velocidade hoje em dia, a gente fala que é distância dividido pelo tempo. Essa é a ideia que eu acho que, né, a maioria de vocês já até desenvolveu no ensino fundamental, no 9º ano, né? Só que Galileu, antes de escrever dessa maneira, ele escrevia assim, ó, por extenso. Velocidade de um corpo é quando dividimos a distância que o corpo andou pelo tempo que ele demorou para percorrer. O sinal de igual, a barra de dividir, são coisas posteriores a Galileu. Na época de Galileu não tinha sinal de igual, barra de dividir, ou mais ou menos. Tá? Isso ocorreu, começou a surgir lá em 1700 e pouco, e Galileu é de 1600, certo? Então, na verdade, cara, Galileu escrevia a física em forma de frases, de poemas, o que era muito mais complexo do que hoje com símbolozinho, né? Aliás, pra ti tá muito fácil, meu querido. Pra ti tá muito fácil, porque tu tem que decorar essa fórmula de certa forma. Porque essa fórmula eu não te forneço a fórmula de uma maneira um pouco diferente. Mas vê se tu concorda comigo. O que é isso aqui? Quando tu vê isso aqui no teu dia a dia, ó, o que tu entende? O que essa placa significa, meus amigos? A máxima velocidade permitida. Ah, essa placa é do teu dia a dia e ela indica uma velocidade. É igual. Isso aqui é uma barra de dividir, não é? Aqui é a barra de dividir, ó. Tá vendo? Certo? O que é isso aqui? Quilômetro, que é uma, e lá embaixo tem, que é um. Tá ou não tá no teu dia a dia essa fórmula na tua cara? É por isso que tu não pode dizer, ah, eu não lembro, eu não sei. Pelo amor de Deus, são as placas que tu cruza todo santo dia, placa essa que tu vê e que tu entende, né? Então, se tu lembra de uma placa de trânsito, tu lembra da ideia de velocidade. Galileu, Galilei, né? Não, eu não consigo me conformar. Eu me sinto um idiota. 500 anos antes de mim, né? Um cara já resolveu tudo isso, já pensou nisso tudo, né? E deixou tudo bonitinho. Aí é covardia. Depois que eu pego o livro do cara e vou ler, né? Aí fica fácil aprender, né? Mas gênio eram esses caras que criaram do nada a coisa. Ia falar alguma coisa? Não? Galerinha, primeiro, é importante a gente lembrar que quando a gente faz essa conta, eu estou calculando uma velocidade que a gente chama de velocidade escalar média. Velocidade escalar média, o nome completo dela, tá? Porque primeiro a gente chama a pessoa pelo nome todo, né? Quando a gente conhece ela. Depois a gente, sei lá, chama de velocidade escalar. E aí quando a gente fica íntimo, a gente sabe velocidade, né? É mais ou menos assim. Então, para tu conhecer o nome completo da criatura, é velocidade escalar média. Velocidade escalar média. O nome desse cara aqui é distância percorrida. E aqui é o tempo. Só que eu preciso entrar em mais alguns detalhes ainda a respeito de distância percorrida. Mas antes disso, eu quero ver se vocês têm a noção mínima para matar os problemas mais fáceis do mundo a respeito de velocidade. São 3 classes de problemas bobinhos, né, com a fórmula da velocidade. Alguém pode criar um problema que a gente resolve com a fórmula da velocidade? Alguém se arrisca a criar um problema aí que a gente usa a velocidade para resolver? O Asdrubal? Não? Caminhou 100 metros, olha que bonito. O Asdrubal caminhou 100 metros. Delta D igual a 100 metros. E Asdrubal levou um tempo de 10 segundos. O Asdrubal está se preparando para as Olimpíadas. Com certeza.
né, 100 metros rasos em 10 segundos, o cara está quase chegando nos melhores do mundo. Né? Coisa para doente, tem que passar a vida inteira treinando, meu querido, para chegar em 10 segundos. Pessoas normais fazem 16, meu querido. Ó, aí o cara pergunta, qual é a velocidade de Asdrubal, não é? Tudo bem? Criamos um problema onde se usa velocidade, né? Esse problema vai estar na tua prova. Eu vou ter que botar esses 3 problemas bobos na tua prova, para ver se vocês têm essa noção que teoricamente foi desenvolvida até já ano passado. Como é que faz essa continha aí, deixa eu ver? Claro, né? Velocidade e distância sobre tempo. Velocidade é 100 dividido para 10, 100 metros dividido para 10 segundos, 10 metros por segundo. Mas a gente usa metros por segundo no nosso dia a dia? Não, né? Mas eu queria ter uma noção de quanto é isso numa velocidade, numa unidade mais do dia a dia. Ah, e tu me enche de orgulho. Multiplicar por 3,6 para passar para quilômetro por hora, não é isso? Depois eu mostro de onde é que vem essa relação. 3,6 deu 36 km por hora. Legal. Então, primeiro exemplo de todos de velocidade. O exemplo mais fácil. Dou a distância, dou o tempo, peço a velocidade. Vai lá. Cria mais um. Cria mais um problema legal aí. Jezebel estava voando num avião a 1000 km por hora, uma velocidade boa para avião. Geralmente eles voam a uns 900 km por hora em velocidade de cruzeiro, mas a Jezebel está voando no jato próprio dela e ela mandou botar 1000, beleza, aí era 1000. E ela voou durante 2 horas, 6 horas, ela foi longe, então 6 horas a Jezebel, né, teve de voo. Qual é a pergunta que se faz então no caso da Jezebel? Qual é a distância que Jezebel voou? Qual é a distância do destino de Jezebel? Velocidade é distância sobre tempo, não dói copiar a fórmula. Qual é a velocidade? 1000, aí tu bota 1000 no lugar da letra V. A distância que ela percorreu, tu já sabe? Delta D, ou chama de X, não tem problema nenhum. E qual é o tempo? O número que está dividindo passa, parabéns, 6 vezes 1000? 6.000, show de bola. 6.000 quilômetros. Falando em avião, eu não sei se eu já cheguei a citar para vocês, mas fiz uma vez um mochilão para a Europa, eu e uma namorada minha, e eu lembro que na ida e na volta eu fui xingando o piloto. Porque pô, o comandante tá aquecendo essa porra desse avião, que merda, tava quente aquele bafo lá dentro do avião, né? E eu olhava lá no visorzinho, na televisãozinha, né? Tava dizendo que lá fora tava menos 76 graus. Né? Porque tá lá na PQP, lá nas alturas. E aí eu, que merda, esse comandante não tem bom senso, quer que a gente frite aqui dentro? Fui xingando o cara. E voltei xingando o cara. E quando eu tava fazendo engenharia mecânica na época, quando eu comecei a ter aulas de mecânica dos fluidos, lá a gente aprendia que o avião mesmo, estando voando em contato com ar a menos 70, ou menos 80, menos 90 graus Celsius, como ele está a 900 km por hora, o ar é comprimido contra a fuselagem à medida que ele se desloca. E essa compressão é tamanha que esquenta a fuselagem do avião. Então, na verdade, o coitado do comandante estava resfriando o avião o tempo inteiro. Só que às vezes os refrigeradores não dão conta de resfriar o avião. E ele acaba esquentando. É por isso que uma viagem em classe econômica pode ser extremamente desconfortável. Certo? Quando tu fica lá 12 horas, 10 horas dentro do avião, respirando, né, o ar filtrado que as outras pessoas também respiram, né, e bem quentinho. Certo? Mas então tu vê, cara, mesmo voando num lugar frio, o aquecimento é bizarro e não dá de resfriar. Aliás, o Concorde, né, que era o único avião comercial que voava acima da velocidade do som, né, só tinha a primeira classe, tu ia tomando champanhe quando tu, né, podia pagar 10 mil dólares para ir e voltar. Nova York, né, Londres, certo? 10 mil dólares custava ir e voltar, certo? É para quem pode. O cara encostava a mão na janela do Concorde e estava super quente, a ponto de machucar. Mesmo ele voando muito mais alto que os outros aviões, a ponto de tu ver as estrelas, mesmo voando de dia. Quem voava no Concorde, meu querido, olhava pela janela e via as estrelas, de tão alto. Ele chegava a Mach 2.5, né, 2,5 vezes a velocidade do som. Dá uns 2.500 e poucos km por hora. Sabe? Um pouco mais, 2.500 e poucos km por hora. Bizarro, né? Ele fazia o que os outros aviões faziam em 12 horas, né? 10 horas ele fazia em 4 horas. O cara podia ir lá, fechar um negócio na Inglaterra, né, saindo de Nova York, e voltar para jantar com alguém em casa. Bem essa ideia mesmo. Bizarro, hein? Galerinha, falta só um caso. Vamos lá, falta só um caso.
tarefinha, né? Só a tarefinha eu posso. Vou deixar aberto para o senhor não achar que eu vou pegar a aula toda. Alguém tem uma apostilinha aberta? Só deixa eu passar a tarefinha, então, para a gente não ficar muito tempo sem pensar em física. Só rapidinho aqui para passar a tarefa. Isabela, obrigado, querida. Não tinha falado com essa Isabela, Página 32, exercícios 1, 2 e 3. Bem simples a tarefinha, tá, galera? Qual é a próxima aula de física? Não, é matemática. Só segunda-feira. Segunda. Sem problema, tu não perde quando tu falta aquela aula. Só se na próxima tu não trouxer a tarefa da próxima. Beleza? Obrigado pela paciência, atenção.